O ator George Clooney caminhava por uma trilha isolada do Central Park quando um estalo seco cortou o ar. Um tronco de carvalho gigante, cedendo ao peso da neve acumulada e à podridão interna, começou a pender em sua direção. Ele virou a cabeça. A massa de madeira escura tombava como uma guilhotina natural. Suas pernas travaram. Mas antes que pudesse reagir, uma mão calejada o puxou com força brutal, arremessando-o para o lado. Quem o salvou foi Givaldo Alves, um morador de rua de 44 anos, invisível para a cidade há tanto tempo que até ele esquecia o próprio rosto. Mas o que Givaldo disse ao encontrá-lo fez o ator, acostumado a aplausos e tapetes vermelhos, apertar os olhos para não deixar a água escorrer. A partir daquele momento, uma verdade enterrada há 44 anos começou a emergir e nada seria como antes. Inscreva-se no canal para não perder histórias emocionantes como esta e deixe seu like no vídeo para continuar assistindo. O frio de janeiro mordia os ossos com dentes de gelo. Givaldo Alves soprava nas mãos enquanto caminhava pela borda do Central Park, onde a grama endurecia como concreto e o vento cortava a pele através da jaqueta. Fina demais, surrada demais, insuficiente demais para o inverno brutal de Nova York. Seus dedos estavam dormentes, as pontas roxeadas. 3 camadas de roupas doadas não impediam o frio de penetrar até a medula dos ossos. Ele conhecia aquele parque melhor que a própria história. Cada árvore tinha uma memória, um dia específico. O carvalho, perto da Fifth Avenue, era onde encontrara um casaco quase novo abandonado. O banco próximo ao lago era onde dormira em noites de verão, quando a polícia não passava. Cada lixeira tinha um horário melhor para revirar. Cada canto escondia segredos que apenas os invisíveis conheciam. Aos 44 anos, Givaldo carregava a cidade nas costas. Tinha a pele curtida pelo tempo e pelo sol intermitente que conseguia encontrar entre prédios gigantes, cabelo grisalho crescendo desigual, porque fazia meses desde o último corte de tesoura emprestada, barba rala que fazia seu rosto parecer mais velho do que era, mais cansado do que deveria. Mas seus olhos permaneciam afiados, atentos, do tipo que varre o mundo procurando o que outros descartam. Olhos de sobrevivente. Olhos que ainda viam quando o mundo parava de olhar. Naquela tarde gelada de 2013, com o sol pálido tentando furar as nuvens carregadas, ele seguia uma trilha menos movimentada, a que levava ao Ramble, área arborizada onde poucos se aventuravam no inverno rigoroso. Seus passos estalavam sobre galhos secos e folhas mortas congeladas. A neve de dias atrás havia derretido parcialmente, deixando o chão lamacento e traiçoeiro. Givaldo usava botas surradas que ele achara num container de doações. 2 números maiores que seu pé, mas funcionavam. Eram quentes. Era o que importava. Parou ao ouvir vozes. Seguranças. Givaldo conhecia o som, o tom autoritário, os passos coordenados. Recuou instintivamente, escondeu-se atrás de um carvalho largo, a casca áspera arranhando suas mãos enquanto se prendia ao tronco. Não queria confusão. Sabia que homens como ele eram afastados de lugares como aquele quando havia alguém importante por perto. 3 homens de terno preto passaram rápido, falando em rádios de lapela, os olhos escaneando a área com eficiência militar. Depois deles, um homem sozinho, casaco de lã caro, lenço cinza enrolado no pescoço, andar confiante de quem conhece seu valor no mundo. Givaldo o reconheceu imediatamente. Já vira aquele rosto em revistas abandonadas, nos bancos do parque, em telas de lojas de eletrônicos através das vitrines, em outdoors. George Clooney. O ator caminhava com as mãos nos bolsos, observando as árvores como quem busca silêncio longe de flashes e perguntas. Givaldo ia se afastar silenciosamente, como sempre fazia quando via pessoas importantes, quando ouviu o estalo. Não era som comum, era o tipo de ruído que paralisa,
que ativa instintos primitivos de sobrevivência. Um som profundo, orgânico, de madeira rasgando fibra por fibra, de estrutura cedendo à gravidade e ao tempo. Não era o estalar corriqueiro de galhos secos quebrando sob botas. Era algo maior, mais ameaçador, mais final. Virou a cabeça com precisão instintiva. O carvalho gigante, cerca de 10 metros à frente do ator, começava a pender de forma obscena, antinatural. A base apodrecida, corroída por dentro durante anos de deterioração invisível, finalmente cedera sob o peso da neve acumulada no topo como coroa mortal. O tronco inteiro inclinava, lentamente primeiro, um gigante tombando em câmera lenta, depois ganhando velocidade assustadora, inexorável. George Clooney olhou para cima. Seu rosto mudou. Os olhos se arregalaram. A boca se abriu num ó silencioso. As pernas congelaram. O cérebro tentava processar o impossível, uma tonelada de madeira descendo como martelo divino e ele exatamente embaixo. Givaldo não pensou, não calculou, não hesitou. Correu. Seus pés descalços dentro das botas grandes demais batiam no chão gelado com força surpreendente. A adrenalina queimou o frio dos músculos. Escorregou na lama, recuperou-se sem perder impulso, pulou uma raiz exposta que se projetava do solo como tentáculo. Desviou de um arbusto espinhento. Com os últimos 3 metros, saltou. Agarrou o ator pelo casaco caro de lã, os dedos calejados encontrando o tecido macio demais, luxuoso demais, e puxou com toda força que restava em músculos cansados por anos de fome intermitente, de noites dormindo encolhido, de carregar sacolas pesadas pela cidade. Os dois caíram na grama dura como se o chão fosse cimento. O tronco desabou exatamente onde Clooney estivera 2 segundos antes. O impacto foi brutal. A terra tremeu como pequeno terremoto. O som explodiu no silêncio do parque. Estrondo que fez pássaros explodirem das árvores, circundantes em nuvens negras e frenéticas, asas batendo em pânico. Terra voou em todas direções. Galhos se estilhaçaram. Poeira subiu como fumaça marrom, obscurecendo tudo por segundos eternos. Givaldo rolou para o lado, tossindo terra que entrou na boca, nos olhos, nos pulmões. Limpou o rosto com as costas da mão, sentindo o gosto de barro e medo. Clooney estava de bruços a 1 metro dele, respirando rápido, rápido demais, hiperventilando, as mãos tremendo enquanto tentava se apoiar no chão instável. Levantou a cabeça devagar, centímetro por centímetro, como se movimentos bruscos fossem atrair outra catástrofe. Seus olhos encontraram o tronco. A massa de madeira escura ocupava o espaço onde ele estivera. Se não fosse pela intervenção, estaria morto agora. Esmagado, quebrado, desfeito, irreconhecível. Givaldo se sentou com esforço, limpou a boca com as costas da mão suja. Seus dedos sangravam de arranhões que ele nem sentira ao correr. O ator o encarava com a expressão que Givaldo conhecia bem. O olhar de quem vê a morte de perto pela primeira vez na vida. Terror cru, compreensão súbita da própria fragilidade. Você... A voz de Clooney saiu quebrada, rouca. Você me salvou. Givaldo deu de ombros, como se tivesse acabado de devolver uma carteira perdida, como se salvar vidas fosse rotina. Só empurrei. Qualquer um faria. Não. A voz saiu mais firme agora, mas ainda tremendo nas bordas. Não faria. Clooney se apoiou nos cotovelos, tentando se levantar. Givaldo estendeu a mão. O ator hesitou por uma fração de segundo, olhando para a palma calejada, suja. Depois a agarrou. A mão de Givaldo era áspera, fria, mas firme. Puxou o ator para cima com força surpreendente. Você está bem? Perguntou Givaldo, examinando o rosto do outro homem. Eu? O ator soltou uma risada sem humor, ainda processando. Eu quase morri, mas não morreu. Clooney olhou ao redor.
Os seguranças corriam na direção deles, gritando ordens pelo rádio, mãos indo instintivamente para as armas nos coldres. Ele ergueu a mão rapidamente, sinalizando que estava bem. Depois voltou os olhos para Givaldo. Como você sabia? Sabia o quê? Que a árvore ia cair. Givaldo encarou o tronco caído, a madeira exposta, mostrando a podridão interna como carne necrosada. Eu só ouvi o barulho. O resto foi instinto. Os seguranças chegaram, afastaram Givaldo com brutalidade profissional. Mãos firmes nos ombros dele, empurrando-o para longe do homem que protegiam. Espera, disse Clooney firme, usando o tom de comando que vinha naturalmente para quem era ouvido a vida inteira. Ele me salvou. Soltem. Soltaram imediatamente, mas permaneceram perto, tensos, avaliando Givaldo como ameaça em potencial. Givaldo esfregou o braço onde os dedos haviam apertado, mas não recuou. Não tinha feito nada errado. Clooney se aproximou, ignorando os seguranças. Qual é seu nome? Givaldo. Givaldo Alves. O ator estendeu a mão de novo, dessa vez formalmente, como em apresentações que ele fazia 1000 vezes em eventos. George Clooney. Eu sei quem o senhor é. Clooney sorriu de canto, um sorriso cansado. Todo mundo sabe, mas ninguém sabe quem você é. Givaldo ficou em silêncio. Não havia resposta para aquilo. Não havia nada para dizer. Ele era ninguém. Sempre fora. Um dos seguranças sussurrou algo no ouvido do ator. Clooney acenou. Impaciente, sem tirar os olhos de Givaldo. Você tem onde ficar? Givaldo olhou para o chão, para as botas grandes demais, para a lama grudada no tecido. Tem uns lugares. O ator tirou a carteira do bolso interno do casaco. Givaldo viu o gesto e levantou a mão. Não preciso de dinheiro. Clooney parou, a carteira ainda fechada na mão. Então o que você precisa? Nada. Só passei por aqui. E embora quando ouvi o barulho. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. O vento balançava os galhos das árvores ao redor, fazendo neve velha cair dos ramos mais altos. Ao longe, uma sirene. A cidade continuava indiferente. Clooney guardou a carteira devagar. Pelo menos me diga onde posso te encontrar. Para quê? Para agradecer direito. Givaldo apontou vagamente para o sul, para onde a cidade se estendia além das árvores. Eu fico por aí. Se me procurar, acha. Virou as costas, começando a caminhar de volta pelo caminho de onde viera. Espera. A voz do ator tinha algo diferente agora. Menos comando, mais pedido. Quase súplica. Givaldo parou, mas não se virou. Por que você fez isso? Givaldo respirou fundo. O ar gelado encheu seus pulmões, ardendo um pouco. Girou a cabeça de leve, o suficiente para Clooney ver seu perfil. Porque ninguém nunca fez nada por mim. Mas hoje eu pude fazer por alguém. E caminhou para longe, entre as árvores nuas do inverno, deixando o ator parado no meio da trilha, cercado por seguranças e pelo peso de uma frase que ele não conseguiria esquecer. A neve começou a cair naquela noite, grossa e pesada. Givaldo se encolheu embaixo de uma ponte na 59th Street, envolto em 3 cobertores surrados que cheiravam a mofo, fumaça e anos. Ao lado dele, uma sacola plástica com 2 latas de sopa Campbell's, que pegara num restaurante antes de fecharem as portas, e meio pão francês endurecido. Comeu devagar, mastigando com cuidado porque 3 dentes do lado esquerdo doíam quando mordia coisas duras. A ponte vibrava sempre que um carro passava por cima. Givaldo estava acostumado. O barulho virava parte do silêncio, como batida de coração. Fechou os olhos, tentando dormir, mas o rosto de George Clooney voltava. Não o rosto famoso, o do cinema, das revistas. O rosto do homem assustado, caído na grama, olhando para cima, como quem vê a morte de perto pela primeira vez. Givaldo conhecia aquele olhar. Tinha visto no espelho anos atrás, antes de perder o espelho, antes de perder tudo. A noite que sua mulher foi embora, levando o menino de 3 anos. A noite que o patrão o demitiu sem aviso.
A noite que perdeu o apartamento minúsculo em Queens. A primeira noite na rua, quando entendeu que ninguém viria a ajudar. Acordou com alguém sacudindo seu ombro. Abriu os olhos, tenso, pronto para defender os cobertores se fosse preciso. Um homem de terno cinza, diferente dos seguranças do parque. Este tinha a postura de quem estava acostumado a encontrar pessoas, a fazer contatos discretos. Givaldo Alves? Givaldo se sentou, alerta, puxando os cobertores. Quem quer saber? O Sr. Clooney gostaria de vê-lo. Givaldo esfregou o rosto com as mãos. Não tenho nada para dizer para ele. Ele tem algo para dizer para você. O homem estendeu um cartão. Nele, um endereço em Manhattan e um horário, 10 horas da manhã do dia seguinte. Givaldo pegou o cartão, sentindo a textura do papel bom entre os dedos ásperos. Por quê? O homem apenas deu de ombros, profissional, sem emoção. Ele pediu, eu só entrego recados. Virou as costas e desapareceu na neblina que subia do asfalto molhado. Givaldo ficou olhando o pedaço de papel. Letras impressas em dourado, endereço em rua que ele conhecia só de passar, de ver de longe. Pensou em jogar fora. Rasgou a beirada, hesitou. Não jogou. Na manhã seguinte, Givaldo caminhou até o endereço. Eram quase 3 quilômetros, mas ele tinha tempo. Sempre teve tempo. Parou na frente de um prédio de vidro espelhado, portaria com uniforme impecável, tapete, vermelho na entrada, como se todo dia fosse premiere. Ficou na calçada, sentindo-se absurdamente fora de lugar. Um segurança o viu, começou a se aproximar com aquela cara de quem vai pedir para circular. Mas a porta giratória se abriu e o mesmo homem de terno cinza apareceu. Acenou. Givaldo, relutante, atravessou. O elevador subiu em silêncio absoluto. O homem não falava. Givaldo não perguntava. Observava os números mudando. 10, 15, 20. No 22º andar, as portas se abriram para um corredor largo, com quadros abstratos nas paredes que provavelmente custavam mais do que ele ganhara em toda a vida, e carpete grosso que abafava os passos. Pararam diante de uma porta de madeira escura. O homem bateu 2 vezes, abriu sem esperar resposta. George Clooney estava sentado numa poltrona perto da janela. Usava jeans escuros e uma camisa branca simples. Ao ver Givaldo, se levantou imediatamente. Obrigado por vir. Givaldo entrou devagar, os olhos varrendo o apartamento. Era enorme. Janelas do chão ao teto mostravam Manhattan estendida como maquete. Prédios subindo até onde a vista alcançava. Eu quase não vim, sei disso, por isso te procurei. Clooney apontou uma cadeira de couro macio. Senta, por favor. Givaldo sentou na beirada, tenso, pronto para levantar se precisasse. Clooney voltou para a poltrona. Eu não consegui parar de pensar no que você disse ontem. Givaldo não respondeu, apenas esperou. Por que você disse que ninguém nunca fez nada por você? Givaldo olhou para as próprias mãos, calejadas, sujas mesmo depois de tê-las lavado numa fonte pública. Porque é verdade. Clooney se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos. Todo mundo tem. Alguém, família, amigos, alguém. Givaldo soltou uma risada seca, sem alegria. O senhor mora num mundo diferente do meu. Talvez, mas quero entender o seu. Givaldo ergueu os olhos encontrando os do ator. Por quê? Porque você me salvou. E eu quero saber quem é o homem que fez isso. Silêncio. Apenas o som abafado da cidade lá embaixo, como respiração distante. Givaldo respirou fundo. Meu nome é Givaldo Alves. Nasci em 1969, em Fortaleza. Fui abandonado numa igreja quando tinha 3 dias de vida. Cresci em orfanato estadual até os 12 anos. Fugi. Vim para o sul, depois para o sudeste, pegando caronas, trabalhando onde aceitavam. Trabalhei em obra, limpeza, carregando caixas, lavando louça, qualquer bico que aparecesse. Casei uma vez. Não durou. Ela foi embora. Levou meu filho. Nunca mais vi nenhum dos dois. Perdi emprego, depois outro. Perdi a casa. Perdi tudo. Faz 15 anos que durmo na rua. Clooney escutava sem interromper, sem desviar os olhos.
E Nova York? Por que aqui? Givaldo deu de ombros. Vim com um caminhoneiro que me deu carona até a fronteira. Pensei que atravessar seria difícil, mas consegui. Achei que aqui seria diferente. Mas rua é rua em qualquer lugar. Só que aqui neva mais. Clooney ficou em silêncio por um tempo longo. Depois se levantou, foi até uma mesa de madeira escura, abriu uma gaveta, voltou com um envelope velho. Abriu com cuidado, tirou uma foto antiga, desbotada, com as bordas amareladas. Reconhece alguém? Givaldo pegou a foto. Era de 1969, pela aparência. Uma mulher jovem, não mais de 20 anos, segurando um bebê enrolado em pano branco. Ao fundo, uma igreja de arquitetura simples. Ele franziu o senho. Não, quem é? Clooney respirou fundo, como se preparando. Minha mãe. E esse bebê sou eu. Givaldo devolveu a foto, confuso. Não entendi. Essa foto foi tirada em Fortaleza. No dia que ela adotou um bebê de uma igreja. Givaldo sentiu algo estranho no estômago, mas não conseguia nomear. Clooney continuou, a voz firme, mas carregada de algo que Givaldo não identificava. Eu sempre soube que fui adotado. Meus pais nunca esconderam isso de mim. Mas só recentemente, depois que minha mãe morreu há 2 anos, comecei a investigar minha origem. Contratei investigadores, vasculhei registros antigos, percorri arquivos e descobri algo muito estranho. Givaldo não conseguia falar, apenas ouvia. No mesmo dia, 15 de março de 1969, na mesma igreja em Fortaleza, 2 bebês foram deixados, gêmeos fraternos. Um foi adotado por um casal americano, Givaldo Alves. O outro desapareceu dos registros 3 dias depois e nunca foi encontrado. O silêncio que caiu foi absoluto. Givaldo ouvia apenas o próprio coração batendo forte demais. Clooney falou baixo. E você acha que... Givaldo não terminou a frase. Não conseguia. Não sei. Mas as datas batem. Os lugares batem. E quando... Você disse que ninguém nunca fez nada por você, eu pensei. E se a gente não for 2 estranhos? E se for outra coisa? Givaldo se levantou bruscamente, tonto. A sala girou. Isso não faz sentido. Clooney também se levantou devagar. Faz. Mais do que você imagina. Eu fui o sortudo. O que foi escolhido. E você... Fui o descartado. Não. Foram roubados de você. Foram roubados de nós 2. Givaldo andou até a janela. Lá fora, a cidade respirava indiferente. Milhões de pessoas vivendo vidas que ele nunca teria. Você está dizendo que a gente pode ser irmãos? Estou dizendo que é possível. Muito possível. E que eu preciso descobrir. Givaldo virou-se. Por quê? O que muda? Muda tudo. Porque eu tive tudo. Família, casa, educação, oportunidades, carreira. E você não teve nada. E se foi só sorte? Se foi só porque alguém me pegou primeiro e você ficou para trás? Givaldo apertou os olhos. Sentiu a água querendo sair. Não quero sua pena. Não é pena. É justiça. É descobrir a verdade. Givaldo balançou a cabeça tentando processar. Não existe justiça para gente como eu. Existe se a gente lutar por ela. Silêncio. Givaldo olhou o ator por um longo momento. Viu nele algo que não esperava. Sinceridade. Dor. Responsabilidade. E se não derem nada? Se for só coincidência? Então a gente descobre e segue em frente. Mas pelo menos tentamos. Pelo menos sabemos. Givaldo fechou os olhos. A ideia de ter um irmão, de ter alguém no mundo que compartilhava sangue com ele, era grande demais. Doía demais. Esperançosa demais para ser real. Tá bom, disse finalmente a voz rouca. Vamos descobrir. Nos dias seguintes, Clooney mobilizou recursos que Givaldo nem sabia que existiam. Investigadores particulares com acesso a arquivos internacionais. Advogados especializados em adoção e direitos humanos. Genealogistas que rastreavam linhagens através de séculos. Givaldo foi levado a um laboratório discreto em Brooklyn, um lugar limpo demais, branco demais, que cheirava a produtos químicos e... futuro. A enfermeira foi gentil.
explicando cada passo enquanto coletava sangue do braço dele. Ela não perguntou por que um morador de rua estava fazendo teste de DNA com uma estrela de Hollywood. Profissionalismo. Ou talvez já tivesse visto coisas estranhas demais para se surpreender. Clooney também fez o teste no mesmo dia. Os resultados levariam 2 semanas. Enquanto isso, o ator ofereceu algo que Givaldo hesitou em aceitar. Um apartamento pequeno, mobiliado, na Lower East Side. Um quarto, banheiro com chuveiro quente que funcionava, geladeira que gelava de verdade. Não quero caridade. Não é caridade, é pragmatismo. Você precisa de endereço se a gente for regularizar sua situação. Documentos exigem endereço. Givaldo aceitou, mais por cansaço que por concordância, mais por exaustão emocional que por conforto. Na primeira noite no apartamento, ele não conseguiu entrar imediatamente. Ficou parado na porta por quase 10 minutos, a chave na mão, olhando para a madeira pintada de branco, limpa, intacta, sem grafites, sem arranhões, sem marcas de violência. Apenas uma porta comum, normal, que separava dentro de fora. Quando finalmente girou a chave, o clique da fechadura soou alto demais, definitivo demais. Empurrou a porta devagar. O apartamento cheirava a tinta fresca e produtos de limpeza. Cheiro químico, artificial, mas limpo. Tão diferente do cheiro de mofo, urina e desespero das ruas. Tão diferente que quase doeu respirar. Givaldo entrou, cada passo cauteloso, como se pisasse em terreno sagrado que ele não merecia profanar. O piso de madeira rangia suavemente sob seu peso. Havia um sofá pequeno, gasto, mas confortável. Uma mesinha de centro. Na cozinha minúscula, uma geladeira que zumbia baixinho. No único quarto, uma cama com lençóis brancos esticados, travesseiro macio, cobertor grosso. Sentou na beirada da cama, as mãos tremendo. Tocou o lençol com as pontas dos dedos, sentindo a textura do algodão limpo. Não dormia em cama há 15 anos. 15 anos de chão, de concreto, de papelão, que fingia ser colchão. 15 anos de acordar dolorido, com o corpo todo reclamando. Deitou-se, devagar, ainda com as botas, ainda vestido, sem tirar nada. O colchão cedeu sob ele, acolhendo-o de forma que ele havia esquecido que era possível. O teto era branco, sem manchas de umidade, sem rachaduras profundas. Apenas branco, limpo, inteiro. Fechou os olhos e então chorou. Não fez som. Nunca aprendera a chorar com som. Nas ruas, chorar alto é atrair atenção. E atenção geralmente significa problema. Então chorou em silêncio, como sempre fez. O corpo todo tremendo enquanto lágrimas corriam pelo rosto sujo, molhando o travesseiro macio demais. Chorou por tudo que perdeu. Pela mulher que foi embora. Pelo filho que ele nem conheceu direito. Pelos anos desperdiçados. Pelas noites com fome. Pelos invernos onde quase morreu congelado. Por cada vez que alguém atravessou a rua para não passar perto dele. Por cada vez que foi invisível. E chorou porque agora talvez ele tinha um irmão. Alguém que compartilhava sangue. Alguém que o via. Alguém que se importava. A possibilidade era grande demais, esperançosa demais, assustadora demais para caber no peito. Clooney o visitava a cada 2 dias. Trazia comida de restaurantes que Givaldo nunca entraria por conta própria. Conversavam por horas, e Givaldo começou a contar histórias da rua. O ator escutava como quem aprende língua nova, fazendo perguntas, tentando entender um mundo paralelo que sempre existiu, mas que ele nunca viu. Uma tarde, Givaldo pediu algo inesperado. Quero voltar lá. Onde? Perguntou Clooney. Na rua. Quero ver o pessoal. Falar com eles. Clooney franziu o senho preocupado. Tem certeza? Pode ser pesado. Preciso. Eles eram minha família. Não posso simplesmente desaparecer. Então, Clooney o levou. Voltaram aos lugares onde Givaldo costumava ficar. Embaixo da ponte, na 59th. O viaduto, perto da Penn Station. O beco atrás do mercado,
na 8th Avenue. Os moradores de rua reconheceram Givaldo imediatamente, mas ele estava diferente, limpo, com roupas novas, acompanhado de um homem famoso. Alguns ficaram desconfiados, outros distantes. Uma mulher chamada Rita, que dormia embaixo da mesma ponte que ele por anos, se aproximou. Tinha uns 50 anos, mas parecia 70. O rosto marcado, os dentes poucos, os olhos cansados. Então você sumiu para esse mundo agora? Perguntou sem rancor, apenas constatando. Givaldo balançou a cabeça. Não sumi. Tô aqui. E vim trazer uma coisa. Tirou da mochila um saco cheio de sanduíches, frutas, garrafas de água. Clooney havia comprado tudo a pedido dele. Distribuiu entre as pessoas, sentou no chão com elas, conversou. Perguntou como estavam, quem precisava de ajuda, quem estava doente, quem tinha documentos. Anotou tudo num caderno que Clooney lhe dera. Depois, já no carro voltando, Clooney perguntou: "Por que você fez isso?" Givaldo olhou pela janela. "Porque eu saí, mas eles continuam lá. E agora que eu tenho voz, não posso ficar quieto." Clooney assentiu devagar. Naquele momento, percebeu que Givaldo não queria apenas se salvar. Queria salvar todos. Uma tarde chuvosa, Clooney trouxe um envelope grosso. Dentro, cópias de documentos antigos, algumas páginas tão velhas que quase se desfaziam. Achei mais coisas. Givaldo abriu devagar. Registros da igreja de São Francisco, em Fortaleza. 2 bebês abandonados no mesmo dia, 15 de março de 1969. Um chamado de Baby A nos documentos. Outro de Baby B. Baby A foi adotado formalmente por um casal americano, Nina Bruce Warren e Nick Clooney. Baby B sumiu dos registros 3 dias depois, sem explicação, sem rastro. Givaldo leu devagar, os olhos percorrendo cada linha. E eu seria o Baby B? Se a gente estiver certo, sim. Givaldo apontou para uma linha manuscrita, quase ilegível. Aqui diz que Baby B foi transferido para outro orfanato. Qual? Clooney hesitou. Não existe mais. Foi fechado nos anos 80. Por irregularidades graves. Givaldo ergueu os olhos. Que tipo de irregularidades? Tráfico de crianças, falsificação de documentos, vendas ilegais para adoção no exterior. Givaldo sentiu o estômago revirar. A sala girou de novo. Então eu podia ter sido vendido como mercadoria. Podia. Ou você escapou de alguma forma. E acabou onde acabou. Silêncio pesado, doloroso. Givaldo largou os papéis na mesa, as mãos tremendo. Se isso for verdade, alguém me roubou a vida inteira. Clooney assentiu, os olhos duros. E a gente vai descobrir quem e por quê. As 2 semanas passaram devagar, cada dia arrastando como anos. Givaldo tentou se ajustar à rotina de ter um teto, uma cama, água quente. Acordava cedo por hábito, andava pela cidade durante horas, olhando os mesmos lugares onde dormira, os mesmos bancos onde se sentara com fome. Voltava antes de escurecer, porque Clooney pedira. Por segurança, dissera. O ator o convidou para jantar algumas vezes. Num restaurante italiano pequeno em Little Italy, Givaldo pegou o garfo errado para a massa. Clooney não corrigiu, apenas começou a usar o mesmo garfo. Num cinema antigo no Village, assistiram um filme de ação que Givaldo não acompanhou direito. Adormeceu no meio, exausto de tanto processamento emocional. Acordou com Clooney cutucando seu ombro gentilmente, sorrindo sem zombaria. Finalmente, a ligação veio. Os resultados estavam prontos. Clooney foi buscá-los pessoalmente no laboratório. Voltou ao apartamento de Givaldo 2 horas depois, segurando um envelope lacrado com selo oficial. Sentaram-se à mesa da cozinha pequena. A geladeira zumbia. Do lado de fora, sirenes distantes. "Você quer abrir?" perguntou Clooney, estendendo o envelope. Givaldo balançou a cabeça, as mãos suando. "Abre você." "Eu não consigo."
Clooney rasgou o lacre com cuidado, tirou os papéis, várias folhas cheias de números e termos técnicos. Leu em silêncio, o rosto não mostrando nada. Givaldo não aguentou. E então, o que diz? Clooney ergueu os olhos devagar. Quando falou, a voz tremeu. Compatibilidade genética, 49,8%. Givaldo piscou. Processando. O que isso significa exatamente? Significa que compartilhamos aproximadamente metade do material genético, o que é consistente com irmãos de mesmo ventre, pais diferentes, gêmeos fraternos dizigóticos. As palavras demoraram para fazer sentido. Quando fizeram, Givaldo não conseguia respirar. Então, somos irmãos, meio-irmãos biologicamente, mas irmãos. Givaldo ficou paralisado. Clooney continuou, agora a voz saindo embargada. A gente veio da mesma mulher, no mesmo parto, éramos 2 bebês e alguém nos separou. Givaldo soltou um som estrangulado. Não era choro ainda, mas quase. Clooney estendeu a mão sobre a mesa, agarrou-a de Givaldo com força. Você é meu irmão, Givaldo. Meu irmão. Givaldo desabou. As lágrimas vieram sem pedir licença, molhando seu rosto, pingando na mesa. Clooney também chorava, mas segurava firme a mão dele, apertando como quem não quer soltar nunca mais. A gente perdeu 44 anos, mas agora a gente se achou. Givaldo não conseguia falar. Apenas apertava de volta, sentindo pela primeira vez em décadas que não estava sozinho no mundo. A notícia vazou 3 dias depois. Um jornalista investigativo de um tabloide descobriu os testes de DNA através de uma fonte no laboratório e publicou uma matéria especulativa. George Clooney e morador de rua são irmãos? A manchete vinha com foto dos dois saindo do restaurante italiano lado a lado. A internet explodiu em poucas horas. Twitter, Facebook, todos os sites de notícias. A história era grande demais, estranha demais, emocionante demais para ser ignorada. Clooney decidiu tomar controle da narrativa. Convocou uma entrevista coletiva para 2 dias depois, num hotel em Midtown. A sala estava lotada, repórteres de todos os continentes, câmeras, microfones, flashes. Clooney entrou primeiro, impecável em terno escuro. Depois Givaldo, desconfortável em roupas novas que Clooney comprara, mas que ainda pareciam de outra pessoa, de alguém que ele não era. Sentaram-se lado a lado numa mesa comprida. Clooney falou primeiro, voz firme. Obrigado por virem. Vou ser direto. Givaldo Alves é meu irmão. Temos confirmação. Genética. Nascemos no mesmo dia, do mesmo ventre, em Fortaleza, Brasil, em 1969. Fomos separados ao nascer. Eu fui adotado por uma família maravilhosa que me deu tudo. Givaldo não teve a mesma sorte. Passou a vida nas ruas, invisível, esquecido. Até nos encontrarmos há 3 semanas, quando ele me salvou de ser esmagado por uma árvore no Central Park. Pausa. Flashes explodiram. Repórteres gritavam perguntas. Clooney continuou. Estamos aqui porque essa história não é só sobre nós. É sobre quantas pessoas vivem invisíveis neste país, neste mundo. Quantos Givaldos existem por aí, esquecidos, descartados. E o que vamos fazer a respeito? Virou-se para Givaldo. Quer falar? Givaldo olhou para o mar de rostos, câmeras, olhos julgando, analisando, consumindo. Respirou fundo. Meu nome é Givaldo Alves. Durante 44 anos, não fui ninguém. Não tinha família, não tinha nome que importasse, não tinha voz. Vivia nas ruas como se fosse invisível. E era, até conhecer meu irmão. Pausa. Ninguém fez barulho. Não sei o que vem depois, mas sei que agora existo. E quero que outros como eu também existam. Aplausos. Alguns repórteres tinham lágrimas nos olhos. As perguntas começaram. Como o senhor se sente, Givaldo? Confuso. Feliz. Ainda processando. Que tem um irmão. Vai morar com George? Não sei. Ainda estou tentando entender tudo isso. Pretende processar alguém? Givaldo olhou para Clooney, que respondeu. Estamos investigando.
Queremos entender o que aconteceu, quem nos separou, por quê. Quando soubermos, decidiremos. As imagens correram o mundo em minutos. Memes, charges, debates acalorados. Alguns diziam que era golpe, teatro para vender filme. Outros chamavam de milagre moderno. Clooney ignorava tudo. Focava em Givaldo. Contratou os melhores advogados para regularizar a documentação do irmão. Certidão de nascimento atrasada, RG, CPF, passaporte. Givaldo Alves, oficialmente, voltou a existir no sistema. Mas a história estava longe de terminar. Um dos investigadores particulares que Clooney contratara, um ex-detetive da polícia de São Paulo chamado Ronaldo Santos, encontrou algo que mudaria tudo de novo. Ligou para Clooney numa noite chuvosa. Preciso que vocês vejam uma coisa, pessoalmente. 2 dias depois, Clooney e Givaldo estavam num escritório discreto no Bronx. Ronaldo, um homem de 50 e poucos anos com cara cansada de quem viu demais, espalhou documentos sobre a mesa. A mãe biológica de vocês se chamava Maria da Conceição Santos. 17 anos quando vocês nasceram. Solteira, pobre. Morava nos arredores de Fortaleza. Givaldo olhava os papéis como se fossem relíquias sagradas. Ronaldo continuou. Ela morreu em 1972. 3 anos depois de vocês nascerem. Overdose de medicamentos. Oficialmente, suicídio. Clooney fechou os olhos. Givaldo não conseguia desviar o olhar dos documentos. Mas antes de morrer, ela deixou uma carta, selada, com instruções específicas para ser aberta apenas se os filhos dela algum dia procurassem por ela. Ronaldo tirou de uma pasta um envelope. Antigo, amarelado, com o lacre de cera ainda intacto. Na frente, escrito à mão tremida. Para meus 2 meninos, se Deus permitir que me encontrem. Clooney pegou o envelope com as 2 mãos, como se fosse quebrar. Onde você encontrou isso? Estava com o padre da igreja. Ele guardou por 40 anos, esperando. Quando viu a notícia de vocês, me procurou. Givaldo estendeu a mão. Clooney deu o envelope para ele. Os dedos de Givaldo tremiam tanto que mal conseguia segurar. Você quer abrir? Perguntou Clooney. A gente abre junto. Givaldo quebrou o lacre com cuidado. Tirou a carta. O papel era fino, quase transparente. A letra era de alguém com pouca educação formal, mas legível. Clooney leu em voz alta. Meus filhos queridos, se vocês estão lendo isso, é porque sobreviveram, é porque cresceram. É porque, de alguma forma, encontraram o caminho de volta. Perdoem-me pelo que vou contar. Eu era muito nova quando vocês nasceram. 17 anos, sozinha, sem dinheiro, sem família que me aceitasse. O pai de vocês sumiu quando descobriu que eu estava grávida. Nem sei onde está. Quando vocês nasceram, eram 2. Lindos, pequenos, perfeitos. No segundo dia, 2 homens apareceram no hospital, de terno. Disseram que trabalhavam com adoção internacional. Disseram que podiam dar uma vida melhor para um dos bebês. Uma família americana, rica, com tudo que eu jamais poderia dar. Eu não queria. Mas eles insistiram, ofereceram dinheiro. Pouco, mas era mais do que eu tinha. Disseram que se eu não aceitasse, iam levar os 2 de qualquer jeito, que eu não tinha escolha. Então eu escolhi, deixei que levassem. Prometi que cuidariam bem, que ele teria tudo. Do outro tentei ficar, levei para casa, tentei amamentar, cuidar, mas não tinha leite, não tinha comida. Ele chorava a noite inteira, chorava de fome. 3 dias depois, levei ele até a igreja. Deixei com o padre, pedi que encontrasse alguém que pudesse dar o que eu não conseguia. Depois disso, não consegui viver comigo mesma. Tentei. Por 3 anos tentei, mas toda vez que fechava os olhos, via os rostinhos de vocês, ouvia o choro. Perdoem-me, eu não sabia o que fazer. Era jovem demais, estava sozinha demais, assustada demais. Se vocês estão lendo isso, significa que sobreviveram apesar de mim. E eu espero,
onde quer que eu esteja, que tenham tido a vida que eu não pude dar. Amei vocês do único jeito que consegui. Sinto muito não ter sido suficiente. Sua mãe que nunca deixou de pensar em vocês, Maria da Conceição Santos. Quando Clooney terminou de ler, sua voz estava completamente quebrada. Givaldo tinha o rosto molhado, mas não fazia som. Apenas respirava fundo, tentando processar 44 anos de dor resumidos numa carta antiga. Ronaldo saiu discretamente, deixando os dois sozinhos. Clooney dobrou a carta com cuidado reverente. Givaldo encarava a mesa. Ela nos amava, disse Clooney baixo. Givaldo balançou a cabeça devagar. Ela tentou, do jeito dela, do jeito que conseguiu, mas alguém a forçou, alguém nos separou de propósito. Clooney apertou os punhos. E a gente vai descobrir quem. Ronaldo voltou minutos depois com mais documentos. Os homens que apareceram no hospital faziam parte de uma rede de adoção ilegal. Operavam internacionalmente. Brasil, Colômbia, Argentina. Pegavam bebês de mães vulneráveis. Vendiam para famílias ricas no exterior. Alguns documentos eram legais, outros falsificados. Clooney olhou para ele, tenso. Minha adoção foi legal? Ronaldo hesitou. Tecnicamente, sim. Os papéis estão em ordem, mas a origem, a forma como você foi obtido, isso é outra história. Givaldo perguntou. E eu? O que aconteceu comigo? Ronaldo suspirou. Você foi registrado como abandonado, sem mãe conhecida. Isso permitiu que sumisse do sistema sem levantar suspeitas. Orfanatos da época eram desorganizados, corruptos. Fácil de manipular registros. Givaldo encostou na cadeira. Então, eu fui apagado de propósito, para ninguém me procurar. Exatamente. Clooney bateu a mão na mesa. Essa rede ainda existe? Ronaldo balançou a cabeça. Foi desmontada nos anos 90. Vários presos. Mas muitos nunca foram encontrados. E muitas crianças nunca souberam a verdade. Os três ficaram em silêncio. Lá fora, a chuva batia nas janelas. Givaldo foi o primeiro a falar. A gente não pode mudar o passado, mas podemos fazer algo agora. Clooney olhou para o irmão. O que você quer fazer? Givaldo respirou fundo. Quero que outras pessoas como eu saibam que existem, que não estão sozinhas. Quero fazer barulho. Clooney sorriu pela primeira vez em horas. Então vamos fazer o maior barulho que pudermos. Nos meses seguintes, Clooney e Givaldo se tornaram ativistas. Criaram uma fundação, Irmãos Encontrados, dedicada a ajudar pessoas adotadas ilegalmente a descobrirem suas origens. Contrataram investigadores, advogados, psicólogos. Givaldo era o rosto público. Aparecia em entrevistas, dava palestras, contava sua história sem filtros. Clooney fornecia recursos e influência. Juntos, viraram uma força. A fundação recebeu milhares de mensagens. Pessoas do mundo todo procurando famílias perdidas, nomes roubados, identidades apagadas. Um ano depois, conseguiram reunir 12 famílias. Irmãos separados ao nascer, agora reunidos. Cada história era um milagre pequeno, mas real. Givaldo mudou completamente. Não fisicamente, embora estivesse mais saudável, mais limpo, com dentes consertados, mas internamente. Tinha propósito, tinha voz. Certa tarde, Clooney o encontrou no escritório da fundação, olhando pela janela. No que você está pensando? Givaldo virou-se. Em como tudo mudou por causa de um tronco de árvore. Clooney sorriu. Não, mudou porque você decidiu correr. Podia ter ficado escondido, mas não ficou. Givaldo deu de ombros. Só fiz o que achei certo. E salvou mais do que minha vida. Salvou a sua também. Givaldo assentiu devagar. A gente salvou um ao outro. Em 2025, 12 anos depois daquele dia no Central Park, Givaldo Alves completou 56 anos. A Fundação Irmãos Encontrados já havia reunido mais de 200 famílias. Givaldo era reconhecido internacionalmente. Palestrante, ativista, símbolo de superação. Clooney
Estava ao lado dele no aniversário, numa festa pequena com pessoas que importavam. Não havia fotógrafos, apenas amigos, família. Durante o brinde, Clooney falou: há 12 anos eu quase morri num parque, e o homem que me salvou estava invisível para o mundo. Hoje, esse homem é a pessoa mais visível que conheço. Não por fama, por verdade, por coragem, por se recusar a desaparecer. Aplausos. Givaldo, envergonhado, como sempre com atenção, apenas acenou. Mais tarde, os dois caminharam pelo Central Park. Voltaram àquela trilha. O tronco ainda estava lá, completamente apodrecido agora, coberto de musgo, parte da floresta de novo. Givaldo tocou a madeira. Tudo começou aqui. Clooney ficou ao lado dele e mudou tudo. Givaldo olhou para o céu através dos galhos. Você acha que ela está vendo? Nossa mãe? Clooney pensou. Não sei, mas se tiver, acho que está aliviada. A gente sobreviveu, a gente se encontrou. Ah, a gente perdoou. Givaldo assentiu. Perdoar fora o mais difícil, mas necessário. Começaram a caminhar de volta. O parque estava quieto, apenas o som de pássaros e vento. Givaldo parou de repente. O quê? Perguntou Clooney. Givaldo apontou. Um homem dormia num banco, coberto com jornais velhos, invisível para quem passava. Givaldo se aproximou. Tirou o casaco que usava, cobriu o homem com cuidado. Deixou também uma nota com o endereço da fundação. O homem não acordou, mas Givaldo sabia que quando acordasse veria, e talvez fosse até lá, e talvez encontrasse ajuda. Clooney observava em silêncio. Você nunca esquece de onde veio. Givaldo voltou para junto do irmão. Não, e não quero esquecer, porque é de lá que vem a força. Caminharam juntos para fora do parque. A cidade os engoliu, mas agora eles não estavam sozinhos. Nunca mais estariam, porque ninguém mais faria nada sozinho por Givaldo. Mas ele faria por centenas, por milhares, por todos os invisíveis que ainda esperavam ser vistos. E tudo começou com um homem que decidiu correr quando podia ter se escondido. Tudo começou porque ninguém nunca tinha feito nada por ele, mas naquele dia ele fez, e o mundo mudou. Gostou dessa história emocionante? Compartilhe nos comentários o que você sentiu. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para apoiar mais histórias como esta. Até a próxima.